Vamos lá, então o assunto de hoje é sobre a Apache NiFi, tá? É uma ferramenta de gestão de fluxo de dados, é uma ferramenta que eu tenho trabalhado com ela já há algum tempo, já nos últimos 2 anos mais ou menos. É uma ferramenta bastante poderosa, por assim dizer, é considerado aí o canivete suíço de quem trabalha com Big Data. Mas é uma ferramenta ao mesmo tempo que ela é muito flexível e fácil de trabalhar. Dá para montar fluxo de dados até sem saber muito assim de programação. Então, um usuário um pouco mais técnico já consegue, já tem condições de montar fluxos de dados na ferramenta do Apache NiFi. É uma ferramenta Apache, então é uma ferramenta open source. Então a gente consegue acessar o código dela no GitHub, a gente consegue fazer contribuições, baixar ela, ver como ela funciona por dentro ali. É uma coisa muito interessante para quem está trabalhando na área, inclusive, mesmo vocês estão começando, acessar bastante os códigos das ferramentas open source para entender como elas funcionam, tá? E o objetivo da nossa apresentação aqui vai ser a gente montar um serviço que busque a última foto de uma câmera que está na sonda Curiosity, que está em Marte, e mande para o e-mail da pessoa. Então esse vai ser o objetivo do nosso mini curso aqui. Essa apresentação está sendo gravada, eu vou colocar ela no meu canal lá no YouTube depois também, né? Eu mando o link para vocês. Mas é interessante para quem quiser já ir baixando a ferramenta e acompanhando junto, se vocês quiserem ir tirando dúvida, mas eu vou fazer bem pausado os passos. E para quem tiver dúvida ao longo do caminho, quiser tirar dúvida conceitual ou da própria ferramenta, pode mandar no chat. O Juan perguntou se eu sou streamer. Não. Ainda não. Streamer de jogo ainda não dá muito tempo, já passou a fase de tema. Eu jogo de pouquinho só. Vamos lá. Então, não, o pessoal falou de cadeira gamer. Não, cadeira gamer é porque por causa da idade, já, se eu não colocasse essa cadeira ia arrebentar minhas costas, e mic é porque eu gravo um podcast da Zarp, então eu precisava ter um microfone um pouquinho melhor. E nesse momento meus vizinhos estão estão construindo um prédio aqui do lado, se não tivesse um microfone um pouquinho melhor, não ia dar para apresentar aqui. Falando um pouquinho de mim, como eu coloquei lá no primeiro slide, meu nome é Elias Arpelão, meu currículo acadêmico, eu tenho técnico em informática numa escola chamada Cutuca, que é Colégio Técnico da Universidade de Campinas, que é vinculado à Unicamp. Eu sou formado em Sistemas de Informação pela USP de São Carlos. Formei em 2012, fiz graduação lá. E tenho especialização em Engenharia de Software pelo Instituto de Computação da Unicamp. E agora, no próximo ano, eu vou retomar aí meu mestrado lá no Instituto de Computação também, na área de inteligência artificial aplicada a futebol. Eu sou péssimo jogando bola. FIFA eu jogo bem, mas aí eu resolvi partir um pouco para a área de inteligência artificial para não tirar esse gap de eu não saber jogar bola. Mas eu acho que a maioria do pessoal da nossa área não tem muita. A gente é famoso por ser meio descoordenado, né? Vamos lá. Currículo profissional, eu trabalho comecei com desenvolvimento web em 2005, né, nos últimos anos, dos últimos 2, 3 anos, eu venho atuado como arquiteto de soluções na Zarp System. Tem a ver, tá, o sobrenome Zarpelão com Zarp System, eu sou cofundador da empresa. Eu saí, fiquei uma temporada, uns 6 anos mais ou menos, como analista de sistemas na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Aí depois eu meio que sair do funcionalismo público aí, porque é um ambiente um pouquinho mais complicado aí do ponto de vista de inovação. E
Fui docente e coordenador de curso na faculdade IESCamp, que é uma faculdade de Campinas, e atualmente atuo como docente na UNAERP. Então, esses dois estão sublinhados, são minhas duas atividades principais aí hoje. Eu já dei aula de programação web, semestre passado eu dei aula de segurança de informação, e esse semestre eu estou dando laboratório de programação e programação web 2 de novo. Vamos lá então, entrando no nosso tema aqui, que é relacionado a fluxos de dados. Então, o que são esses data flows, aí, os fluxos de dados? O que eles são, onde vivem, o que comem, fazer uma sessão Globo Repórter. Então, quando a gente pensa em fluxo de dados, a gente está bebem café, com certeza. Tem que tomar um cafezinho para dar uma... conseguir ficar acordado. Isso é combustível da nossa área. O objetivo principal é mover conteúdos de um ponto A para um ponto B, tá? Então, sempre que a gente fala de fluxo de dados, a gente está pensando em mover esse conteúdo de um lugar para o outro. Então, a gente sempre vai ter uma origem, um destino, e vai ter alguma transformação no meio. Assim como, se a gente for pensar de um modo mais abstrato, a própria computação gira em torno disso. Você tem uma entrada, você tem um processamento e tem uma saída. Todo o nosso trabalho gira em torno disso. Então, a gente pode estar falando de arquivos de log, a gente pode estar falando de chamadas HTTP, que quando você entra num site, por exemplo, você manda uma requisição para um servidor, o servidor processa e te devolve uma resposta para essa requisição. Você pode ter um arquivo XML, você pode ter um arquivo de formato CSV, que é aquele formato que tem separadinho por vírgula, uma imagem, um vídeo, etc, etc. Pode ter uma porrada aí de tipos de informação que a gente quer mover de um lugar para o outro, tá? Então, é disso que se trata a ferramenta Apache NiFi. O objetivo é resolver esse trabalho de você mover um conteúdo de um lado para o outro. Então, beleza, Eliezer, é bem simples, a gente tem lá nossos logs, que imagina que a sua aplicação gera um log, ou seja, toda vez que um usuário, você tem um comércio eletrônico lá, toda vez que um usuário fizer um pedido, você grava uma linha naquele arquivo de log. Aí, beleza, você vai joga isso em uma base de dados SQL, um banco de dados, que provavelmente vocês vão ver aí durante a faculdade. Aí você faz um SQL maroto ali, uma query ali, uma consulta marota, e pronto, tenho um Big Data. Tenho bastante dados, já tenho um Big Data. Tranquilo? Só que não é tão simples assim. E aí uns problemas são os padrões. Como que a gente padroniza isso? E aí tem essa charge como os padrões se proliferam. Então, a situação existe 14 padrões ali competindo. Aí fala, nossa, 14, ridículo, nós precisamos fazer um padrão universal que cubra todos os casos de uso de todos os padrões. Nossa, beleza, vamos fazer isso. Aí daqui a pouco, qual que é a situação? Temos 15 padrões. Então, é um problema bem recorrente da nossa área as pessoas querem fazer um padrão, e acaba, o padrão é criar novos padrões. Então, toda hora o pessoal até brinca com o pessoal de front-end, toda hora sai um framework novo, sai uma biblioteca nova, sai uma coisa nova, e o pessoal está sempre só gerando mais padrões aí. Então, existem vários desafios aí do ponto de vista do Big Data, aí do Data Flow. A gente tem, então, os padrões, então a gente tem desafios relacionados aos dados. Então, tem, que padrões que a gente vai usar, vai ser formatação, por exemplo, tem o formato, eu vou usar XML, vou usar CSV. Pessoal, se eu falar alguma sigla aqui que vocês não saibam, larga a mãozinha aí no chat, fala, Eliezer, não sei o que é XML, pode mandar aí,
Porque eu sei que tem pessoal de várias turmas aí diferentes, pessoal que está começando, pessoal que está mais avançado. A gente tem um tempo tranquilo que dá para a gente parar e pelo menos alinhar os conceitos aí para ficar todo mundo na mesma página, tá? Não fiquem com vergonha e receio de mandar pergunta aí no chat, não. Então a gente tem protocolos, por exemplo, eu tenho um protocolo que eu vou usar, se eu vou usar fazer como se fosse um servicinho web ali, eu vou usar HTTP ou eu vou usar HTTPS, que é seguro. Qual que é a vantagem de usar um, qual que é a vantagem de usar outro? Tem um desafio da veracidade dos dados. Se aqueles dados são verdadeiros mesmo ou se foram criados por um ataque hacker, por exemplo. Como que eu confirmo isso? Como que eu confirmo a autenticidade daquela informação? Eu tenho a validade daquela informação, se aquele dado é um dado válido ou não. Por exemplo, se eu estou, por exemplo, imagina que eu estou montando um fluxo de dados, eu quero pegar todos os pedidos que entrou no meu comércio eletrônico e gerar um Excel. Aí veio um pedido sem cliente, sem o campo cliente veio vazio. Aquele dado é válido ou não? Como que eu faço essa validação? Eu tenho os esquemas, por exemplo, se eu estou falando de XML, por exemplo, que é aquele formato estruturado, vamos só mostrar aqui, o pessoal não perguntou, né, mas vamos mostrar aqui o XML lint. O XML é aquele formato estruturadinho, assim, que eu tenho tags. Eu tenho uma tag, por exemplo, de retorno, e aí eu tenho o fechamento da tag. Vamos colocar pedido aqui, por exemplo. Imagina que eu tenho um pedido. Aqui eu tenho um código cliente. Aqui fecha, e aqui eu tenho o código do cliente. Aqui eu tenho o nome do cliente. Então esse formatinho, você já deve ter visto isso em algum lugar. Aqui nome do cliente. Especialmente se vocês forem num site, por exemplo, e com o botão direito em lá View Page Search, vocês vão ver que tem um formato HTML, ele tem muita coisa aqui no site da UOL, mas ele tem um formato que tem tags aqui dentro, mas o HTML ele é feito em cima do formato XML, que é esse formato estruturado aqui, tá? Só para todo mundo ficar na mesma página do que eu estou falando. Então, o esquema seria qual que é o esquema do XML, quais campos vai ter. Então, todos esses desafios são relacionados aos dados. Particionamento, se eu vou particionar meus dados em só pedidos do tipo tal, só clientes, pessoa física, clientes, pessoa jurídica. Então, eu tenho todos esses desafios relacionados aos dados. Tem muito mais, mas esses são os principais relacionados aos dados. Eu tenho desafios relacionados à infraestrutura. Como, por exemplo, a entrega exactly once, ou seja, exatamente uma vez. Eu tenho que fazer a entrega. Lembra que eu estou falando de um ponto A levar para um ponto B, e eu tenho que fazer essa entrega exatamente uma vez. Eu não posso nem deixar de entregar e nem entregar uma vez a mais. Então, eu tenho que ter uma infraestrutura que me garanta isso. Tá? Eu tenho a questão de segurança, que ninguém vai conseguir acessar esses dados no meio do caminho. Tem a questão de gestão de acesso, quem vai poder acessar o quê. A questão da rede, se está por onde que vai passar pela rede, os canais que vai passar. Então, tudo isso é relacionado à infraestrutura. Então, eu tenho esses desafios relacionados à infraestrutura quando a gente fala de data flows, aí, de fluxo de dados. Eu tenho os desafios também relacionados às pessoas. Então, eu tenho a parte de compliance. A parte de compliance é relacionada, se eu estou garantindo a parte minha de governança ali, se está realmente, eu posso fazer uma auditoria, por exemplo, daquele fluxo de dados. Eu tenho a questão de pessoas, times e grupos. A pessoa faz parte de um time, que faz parte de um grupo. Eu estou dentro de uma empresa que tem 500 pessoas, como que eu gerencio esses fluxos de dados relacionados às pessoas? Isso aqui é um ponto que acontece bastante independente de onde a gente for trabalhar, que é mudança no consumidor, ou seja, quem está consumindo essa informação, se ele faz uma mudança no sistema dele, ou o cliente pede uma mudança, então acontece bastante. Alteração de requisitos, o cliente acordou lá com o pé esquerdo de manhã e falou, não, muda tudo. Aí como que a gente faz isso? A gente tem que ter, um desafio muito grande a gente alterar os requisitos.
A entrega exactly once também é relacionada às pessoas, porque eu também tenho que eu quero entregar exatamente uma vez para aquela pessoa. Então, com todos esses desafios que a gente tem aqui, a gente precisava de uma ferramenta que abarcasse, que tipo, trouxesse todos esses desafios e tentasse resolver isso de uma forma eficiente. Então, o Joseph Witt, ou Joey Witt, ele é um dos caras que inventou aí o NiFi, o Apache NiFi. Ele falou que a ideia do NiFi era prover uma forma de priorizar os fluxos de dados de uma forma mais efetiva e conseguisse ali usar delays artificiais aí para na identificação e transmissão de informações críticas. Então, tivesse uma forma de ele gerenciar toda essa parte de fluxos de dados, aí, todos esses fluxos, que eu conseguisse, por exemplo, priorizar, que eu conseguisse ter uma ferramenta que tivesse esse poder. E aí, com tudo isso, surgiu aí o Apache NiFi. Ele foi uma ferramenta que ele inicialmente foi desenvolvido dentro da NSA, que é a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Tá? Você já deve ter conhecido aí o NSA por causa dos problemas que já teve de vazamento de dados, etc. Então, foi uma ferramenta que foi feita lá dentro. E em 2014, essa ferramenta foi publicada foi deixada como open source, foi aberto para a comunidade. A NSA, eles têm um programa que é justamente para isso, eles montam as ferramentas e depois eles abrem eles transferem essa tecnologia para a comunidade. Então a ideia é que não fique as coisas lá, tipo, as coisas legais que eles fazem não ficam fechadas lá dentro, tá? Então, só para a gente fechar aqui, o Apache NiFi ele é uma plataforma open source para construção e gestão de fluxos de dados. É uma plataforma que é escalável, é segura e é tolerante a falhas, ou seja, tem como eu tratar as falhas dos fluxos de dados dentro da ferramenta. Ela tem uma interface web e também tem como acessar via API para fazer a gestão e monitoramento desses fluxos, tá? E a parte mais legal é que os fluxos de dados podem ser alterados em tempo de execução, tá? Então é uma ferramenta que a gente consegue alterar os fluxos de dados em tempo de execução. Deixa eu só mostrar aqui, deixa eu só subir a ferramenta, depois eu vou passar já isso. Tem um link aqui que eu coloquei Deixa eu ver se está atualizado aqui. Está atualizado. Eu coloquei aqui as ferramentas que eu utilizei e tem um Docker Compose aqui para quando vocês quiserem, se vocês quiserem rodar o Docker o NiFi usando o Docker na máquina de vocês. Eu vou mandar aqui o link no chat, mas vocês podem também aqui no site do NiFi, vocês conseguem baixar as últimas versões, tá? Vou mandar o link aqui. Para quem quiser baixar, você consegue. Se você baixar o binário lá, você já consegue rodar ele, tá? Eu só vou subir ele aqui. Isso é uma coisa bem legal de vocês estudarem, para quem tiver interesse, depois vocês me adicionam nas redes aí, me mandem. Eu tenho bastante material de Docker, é um assunto bem que hoje já está virando meio que obrigatório todo mundo saber. Tá? O NiFi ele roda em cima de Java, tá? Um pouquinho de memória na máquina. Eu tive que comprar uns 8 GB a mais para conseguir, porque os fluxos que eu trabalho são bem pesados. Tem fluxo que chegam a ter mais de 500 componentes. Só esperar ele subir aqui para mostrar a carinha da interface aqui. Vamos lá. Startando o servidor. Beleza, subiu aqui meu NiFi.
Então, ele tem uma interface web, tá? Aqui minha interface eu deixei sem login, sem nada. Tá? Espera carregar aqui. Beleza. Então aqui, essa interface é onde eu opero os fluxos de dados, tá? Então eu consigo colocar os componentes aqui, que a gente já vai ver quais são os componentes que tem dentro do NiFi. Tem bastante coisa. Só para você, era só a ideia mostrar a carinha aqui da ferramenta para vocês não ficarem imaginando como que seria a ferramenta, tá? Deixa eu voltar aqui. Apresentação, beleza. Então, vamos só passar alguns conceitos bem rápidos do quais são os principais elementos aí do NiFi, para vocês terem uma ideia de como que é feita esse fluxo de dados, tá? Então, o primeiro elemento é o flow file, que é o arquivo do fluxo ali. Então, é o objeto que se move através do fluxo. Então, existe um conceito de programação baseado em fluxos, então todos os conceitos da programação baseada em fluxos estão contemplados aqui no NiFi. Então, o conceito de você ter um item que ele vai navegando pelo fluxo é o que a gente chama de flow file. Ele é o coração do NiFi, porque é ele que é o pacotinho ali que a gente vai tratar, a gente vai transformar, vai brincar com ele ao longo do fluxo. Ele tem duas categorias de informações que são as mais importantes. A gente tem os atributos do flow file, que são elementos chave e valor. Então eu tenho uma chave única e um valor para aquela chave. Então, por exemplo, eu tenho os atributos padrão ali padrões ali do flow file, que vai ser, por exemplo, o nome do file name ali, ou um ID lá, que é um identificador único. Eu tenho a chave, que é o identificador, e o valor, que é o identificador único. Então, eu tenho esses atributos dentro de cada flow file. E eu tenho um apontador para um conteúdo, que é qual que é o conteúdo daquele flow file. Então, eu tenho os atributos e eu tenho o conteúdo. Então, imagine que seria como se fossem os atributos um cabeçalho e o conteúdo daquela mensagem, tá? A gente pode fazer a analogia aos pacotes HTTP, que são os pacotes que quando a gente entra num site, os pacotes que vão e voltam da sua requisição. Então, quando eu falo de HTTP, eu estou mandando, por exemplo, eu entro no Google, eu tenho lá um HTTP header, que são os cabeçalhos, eu tenho lá o URL que eu entrei, qual o método que eu entrei, se é GET, se é POST, qual que é o IP lá do Google, qual que é o status code, ou seja, qual a resposta que ele vai me retornar. Então, 200 é que acessou. Qual versão do protocolo HTTP que eu estou usando. Tudo isso são cabeçalhos que eu tenho no HTTP. Tá? Sempre que você entra em algum site, acontece essa troca. Tá? O paralelo disso no NiFi são os atributos do flow file. Então, aqui eu tenho, por exemplo, alguns atributos. Eu posso criar um atributo 1 e ele tem um valor atributo 1. Eu tenho atributo 2, ele tem um atributo valor atributo 2. Eu tenho o file name, que é um nome único que ele gera, e eu tenho um ID que começa com file name, mas depois a gente vai ver que pode ter uma quebra nisso. Então, ele mantém essas duas nomenclaturas. Aí, qual que é o path daquele arquivo que vai estar na raiz do NiFi. Então, ele vai ter a parte o flow file vai caminhando no fluxo. Os atributos ficam em memória, tá? E o flow file, o conteúdo do flow file, fica no disco, tá? Então, porque, só se ele precisar acessar alguma coisa do conteúdo que ele vai lá e busca no disco. Fazendo paralelo com a requisição HTTP, a gente tem também o payload do HTTP, ou seja, qual que é o conteúdo do HTTP, quando você entra no site, o que o Google te devolve, aquele conteúdo, é o conteúdo do flow file, é o content do flow file. Então, a gente pode fazer esse paralelo aí entre a requisição HTTP e o flow file do NiFi. Beleza? Deu para entender o que é o flow file, o que é esse pacotinho que vai andando pelo fluxo? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Beleza. Vamos lá.
Outro elemento muito importante do NiFi é o processor, que seria ali quem faz o processamento. Ele é responsável por executar um trabalho específico, então a gente tem mais de 200 tipos de processors diferentes, tá? E a função dele é executar um trabalho específico. Imagina que a gente está numa linha de produção e eu coloco ali um flow file no começo dessa linha, ele vai caminhando nessa linha de produção. Em cada baia ali eu tenho uma pessoa ali fazendo um trabalho específico. Eu tenho imagina que eu tenho uma fábrica de brinquedos. Passa o caminhãozinho ali, tem um cara que só coloca as rodas ali. Lembra do filme do Charlie Chaplin? Então, o cara só vai colocar as rodas. Então, a gente vai... cada processo vai ser responsável por um trabalho. Só tem uma pergunta aí, o Juan perguntou o que é o HTTP. O HTTP, ele é o protocolo que roda... que faz a transferência de textos na internet. Então, quando você entra num site, você está usando o protocolo HTTP. É a forma como ele encapsula a mensagem, tá? Se você for no Google Imagens, que ele vai até mostrar, tem um lugar que ele mostra o pacote aqui. E se você pensar vocês vão ter, não sei se vocês já tiveram essa parte de redes, mas ele tem as camadas ali de protocolo. Quando você manda uma mensagem de um computador para o outro, aí eu entro no site do Google. O que o meu computador está fazendo? Ele está criando uma requisição HTTP. Eu tenho lá a parte de aplicação lá, que é o próprio site. Ele roda em cima do HTTP, que roda em cima do DNS, que roda em cima do TCP, em cima do IP. Então eu tenho, por exemplo, eu mando um pacote pro Google, ele vai lá, recebe um pacote e fala, o Eliezer está tentando acessar o meu site. Eu devolvo o código do meu site pro navegador do Eliezer mostrar na tela. Então quando eu entro aqui, eu digito lá google.com, eu estou mandando uma mensagem para o servidor do Google e ele está me devolvendo uma resposta. O HTTP é o protocolo, ou seja, é como está combinada essa comunicação, tá? Então, essa estrutura aí que o pessoal combina previamente, fala, eu vou te mandar um pacotinho que vai ter, a primeira parte aqui, os primeiros X bytes é referente ao IP, depois é referente ao TCP, depois vou mandar os cabeçalhos. O número de telefone é uma coisa que vai dentro do protocolo HTTP. O HTTP é a forma de comunicação, tipo assim, é a linha telefônica, entendeu? É como os telefones se comunicam, entendeu? É a forma que está combinada, beleza? Deu para entender? Então, você pode ter outros protocolos, entendeu? Então, eu tenho, por exemplo, o protocolo HTTPS, que é o HTTP seguro. Ele tem mais uma camada em cima, ele é HTTP com um plus aí de segurança, né? Então, o HTTP é essa comunicação. É importante deixar alinhado isso. Foi boa essa pergunta, porque o exemplo que a gente vai fazer, a gente vai usar chamadas em cima de HTTP. Beleza? Então, voltando aqui, o processor, ele executa um trabalho, então pode ser um roteamento. Então, se eu tenho um fluxo de dados, cara, eu chego num ponto que eu tenho um ponto de decisão, como se fosse um if ali. Se for tal coisa, ele vem para esse fluxo, se for tal coisa, ele vem para esse fluxo. Dado uma determinada condição, eu mudo de fluxo. Então, eu posso fazer um roteamento. Aí eu tenho, que nem aqui, eu coloquei um print aqui que é um processor do tipo GetFTP, que eu tenho ele vai buscar um arquivo de um FTP. Esse FTP é outro protocolo. É um protocolo que você entra lá, FTP, // o nome do site, ele vai acessar e só puxar o arquivo só para fazer File Transfer Protocol. É só um protocolo de transferência de arquivo. É só para você trazer o arquivo de lá para cá. Tá? Então, imagina que eu tenho um servidor lá na China e eu quero buscar um arquivo meu que está lá. Então, o NiFi tem um processor específico para isso, para questão de FTP. Tá? Se a gente, deixa eu abrir aqui a telinha. Então, aqui na interface do NiFi, eu tenho um botãozinho aqui de processor. Tá aparecendo para vocês aí, né, o meu Firefox? Às vezes eu estou falando aqui da ferramenta. Aparecendo. Beleza. Então eu arrasto aqui o processor, então ele mostra, vendo, ó, essa versão 1.11.4 tem 286 processors diferentes. Eu posso filtrar aqui só por FTP, então tem tudo isso aqui que ele pode fazer com FTP. Eu quero ver a parte de e-mail, tem tudo isso aqui que ele pode fazer com e-mail.
Então, a gente tem toda essa gama aí de componentes que a gente pode trabalhar dentro do NiFi. Então, cada componente desse daqui, ele faz uma coisa. Ele é uma coisa específica. Então, eu posso ter um componente, por exemplo, um que é bem dinâmico, que ele executa um script. Ele pode executar um script em Python, em JavaScript, em Ruby, em Lua. Tem Groove, tem um monte de coisa que ele executa. Eu posso colocar, em determinado ponto aqui do meu fluxo, eu quero que seja executado um script. Então, ele tem como a gente fazer isso. Tá? Beleza. Vamos para o próximo. Eu só coloquei algumas coisas aqui que ele tem. Então, eu posso conectar na Amazon, por exemplo, na AWS, lá na Amazon Web Services, e buscar um arquivo lá na Amazon. Eu posso ter um MongoDB lá, que é uma base de dados não relacional. Eu posso buscar no Azure, que é o serviço de nuvem da Microsoft. Eu posso colocar buscar um Twitter, ele consegue ter integração com o Twitter. Eu posso buscar, por exemplo, fazer alguma integração com o protocolo MQTT, que é um protocolo bastante usado para IoT, para a internet das coisas. É um protocolo bem levinho. Lembra que eu falei do protocolo HTTP? Ele é um protocolo um pouco mais pesado, assim. Como ele tem uma estrutura ali, ou ele vai aos cabeçalhos, ele fica meio pesado. Muitos bytes que trafegam na rede. O MQTT é um protocolo mais levinho, ele é mais simples, ele tem menos recursos ali, mas ele é mais justamente para dispositivos. Eu faço um robozinho ali, por exemplo, eu tenho que mandar uma informação bem rápido para o servidor e eu tenho só. Não tenho Wi-Fi, eu tenho só uma conexão de celular ali, 3G ou GPRS. Uma conexão fraca que eu tenho que fazer um protocolo rápido. Eu tenho integração com Hadoop, que é a parte de analítico, por exemplo, que é um ambiente analítico. Tem bastante coisa já pronta, processors pronto. E tem como desenvolver os próprios processors. Eu vou falar um pouco disso depois. Então, a gente já viu que a gente tem um flow file, a gente tem os processors. O flow file é o pacotinho ali que vai andando no fluxo. Eu tenho os processors, que são os pacotinhos, os elementos que executam um trabalho em cima do flow file. E eu tenho as conexões. O que a conexão faz? Ela une dois processors. Então, eu tenho um processor aqui, eu uno os dois processors com uma conexão, e quando eu executo o meu fluxo, eu dou um start lá no meu fluxo, ele vai pegando os flow files da origem e vai passando por esses processos através dessas conexões, ok? Então, por exemplo, aqui, nesse exemplo, eu pego um arquivo lá da FTP, eu pego um arquivo do meu servidor e mando esse arquivo por e-mail para alguém. Então, a ideia é que ele busque esse arquivo, transforme ele num flow file, então ele vai pegar lá os cabeçalhos, o conteúdo do arquivo e vai mandar por e-mail para alguém, ok? Então, isso que é a conexão. E ele atua como se fosse uma fila, tá? Vocês vão ver lá, provavelmente em estrutura de dados, estrutura de dados 2, capaz de vocês verem, a organização de um código como se fosse uma fila, ou seja, eu tenho o primeiro que entrou, é o primeiro que sai, como se fosse uma fila de banco mesmo. O pessoal vai entrando na fila, vai esperando. Quando a gente vai no caixa no banco, provavelmente o pessoal aqui, acho que não é da geração que vai fisicamente no banco, mas vocês imaginam como que deve ser uma fila de um banco. Aí vocês colocam, tem um caixa lá trabalhando, imagina que o caixa é o processor, tá lá, atendendo todo mundo, e começa a chegar gente, o pessoal começa a formar uma fila, o primeiro que vai chegando, ele vai atendendo e vai liberando a fila. Então, o connection do NiFi funciona dessa forma também. Ele liga dois processors e ele funciona como uma fila. Se esse processor aqui estiver demorando, ele fica aguardando na fila. Então, esse é um ponto que traz uma característica bem importante no NiFi, que ele tem essa capacidade de organizar os fluxos. Aí, se tiver algum processor que estiver demorando, ele vai segurando ali e controlando para garantir que todos os flow files sejam processados e a gente resolva aquele problema de entregar uma vez, exatamente uma vez para o nosso destino. Beleza?
Tranquilo até aqui? Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Vamos lá. Vamos ver o que vai cair na prova depois. Brincadeira. Vamos lá. Outro elemento que tem dentro do Wi-Fi é o Process Group, ou seja, o grupo de processos, que ele é um conjunto de processors e connections. Então, eu tenho uma forma de agrupar ali os meus fluxos dentro de um process group. É uma forma de organização e eu posso ter uma entrada desse process group e uma saída desse process group. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma visão, imagina que eu tenho um processo de enviar um e-mail. Aí eu vou ter lá, olhando externamente, que eu pensei só nesse lado da direita, aí eu vou ter um processor que executa um SQL, ou seja, ele faz uma consulta num banco de dados para ver qual que é o caminho do arquivo, e aí ele entra no Process Group. Esse aqui é o Process Group, essa caixinha cinza aqui. Aí dentro do Process Group ele vai ter esse lado esquerdo aqui, que ele vai ter uma entrada, ele vai obter o arquivo da FTP, mandar o e-mail e sair. Ou seja, eu tenho um conjuntinho ali de processors e connections, que ele vai ter uma entrada, algumas coisas e uma saída. E aí ele sai aqui nessa saída. Essa entrada ele está ligado nessa entrada, essa saída está ligada nessa saída. Tá? Então, lá na ferramenta, seria como se eu fizesse o quê? Imagina que eu tenho aqui um execute SQL, eu crio um processo aqui, execute SQL, eu crio aqui esse process group, que é um grupamento, eu coloco ele aqui, aí eu coloco lá, o nome dele vai ser envia e-mail. Tá? Ele cria um pacotinho aqui sem nada, aí eu dou 2 cliques nele, ele entra dentro do process group. Aqui embaixo, não sei se está bom para enxergar, que eu estou numa tela um pouco grande, mas se precisar, vocês me avisam que eu dou um zoom aqui. E aí aqui eu tenho dentro do Process Group. Então aqui eu tenho, tá vendo, ó, Input Port e Output Port. Eu tenho uma porta de entrada e uma porta de saída. Eu vou colocar uma porta de entrada e uma porta de saída. E aqui imagina que eu vou lá enviar um e-mail, por exemplo, dar um put e-mail aqui. Depois a gente vai ver como faz essa parte de configuração do processo, mas vamos só pensar aqui no Process Group. Então, para montar uma conexão, eu clico em um processo, arrasto para outro, ele cria a conexão. Tá? Então, eu criei uma Process Group aqui, eu vou criar uma conexão somente de sucesso, depois eu explico por que ele está dando um monte de warning aqui, mas só para vocês entenderem o fluxo aqui do Process Group. Então, eu já tenho uma entrada e uma saída. Então, quando eu tenho uma entrada e uma saída, se eu voltar aqui, botão direito aqui, Leave Group, eu voltar aqui no Wi-Fi Flow, eu vou ter 3 elementos aqui dentro, que está em componentes inválidos, porque ele valida lá os componentes, e eu tenho um elemento aqui fora, que eu posso clicar aqui e arrastar para cá. Assim, toda vez que der sucesso na conexão, nesse processo, que ele pode dar falha, também lembra que eu tenho que ter uma tolerância a falhas, então ele tem esse tratamento de falhas. Se der um pau aqui nesse execute SQL, o que eu faço? Eu tenho um processor aqui que chama log message, que ele vai gravar um log. Ele vai colocar uma mensagem no arquivo lá no servidor e falar, deu ruim nesse processor aqui. Então eu uno esse processor a esse falando que é um relacionamento de falha. Então, com isso, eu tenho, eu vim lá executando meu fluxo e cheguei aqui, eu executo esse SQL. Eu pego, se der falha, eu venho para cá, se der sucesso, eu venho para cá. Então, eu já consigo ter lá como se fosse um try-catch ali, um tratamento de erros aqui dentro. Se der falha, você vai por aqui, se der erro, se der sucesso, você vai por aqui. Tá? E aqui ele vem para dentro do envio e-mail. E aqui o envio e-mail eu posso sair para alguma outra coisa. Tem um outro processor que, sei lá, atualiza um contador. Por exemplo, eu tenho um contador lá interno no Wi-Fi, eu vou colocar um contador aqui. E aí eu arrasto aqui, ele fala, então ele vai entrar, se for tudo bonitinho o processo, ou esse fluxo de dados, ele vai executar esse SQL, buscar alguma coisa da base, enviar um e-mail e depois atualizar o contador. Então ele faz essa entrada e saída dentro dos process groups e é bem importante esse elemento para a gente conseguir organizar nosso código. Então, imagina que se você estivesse codificando isso, seria como se fosse um método ali, um lugar que você junta ali os dados para ficar organizado. Porque se ficar
Imagina você abre um código lá que tem parece aqueles códigos linguiça, né? Que não tem, você não sabe onde começa, o que chama o quê. Se você ficar colocando um processo atrás do outro, fica desorganizado assim. Então, a ideia do Process Group é ter essa organização. Então, a ideia é enviar e receber dados via ports. Beleza? Deu para entender o que é o Process Group? Meu, professor, certinho. O Alessio perguntou, ele cria um ETL, que é um Extract, Transform e Load, ou apenas o fluxo de um processo de dados? Não, ele gera, por baixo dos panos, todos esses processors são como se fosse, como ele roda em Java, como se fossem pequenos programinhas em Java que fazem um processamento. Então, ele gera o código, tipo assim, ele gera o código. Na verdade, ele gera um XML com esse código, com esse fluxo, e quando você põe para rodar, ele executa isso. Encontrei no fluxo lá, encontrei um processor do tipo execute SQL. Eu tenho os parâmetros que eu tenho daquele processor, ele executa aquele processor. Então, ele executa mesmo. Então, não é só o fluxo do processo só. Ele tem o fluxo e tem a execução também. Tá? A gente já vai, no exemplo prático lá vai ficar bem mais claro isso, como que ele funciona a execução ali, tá? Eu tenho, os controller services são recursos que são compartilhados no meu fluxo inteiro. Eu posso ter um controller service geral no ambiente inteiro do NiFi, da minha máquina inteira, ou eu posso ter um recurso que é compartilhado só num process group. Então, o process group também serve para isso, para fechar o escopo ali de um recurso compartilhado. Por exemplo, eu tenho conexão com banco de dados. Eu não preciso ficar abrindo e fechando uma conexão com banco de dados em cada processor. Eu posso ter uma conexão com o banco de dados que é compartilhada entre os processos. Eu tenho mais de um processor que faz uma conexão com o banco, eu posso deixar isso num lugar compartilhado. É como se fosse de um jeito bem simplista, uma variável global, sabe? Uma variável que funciona para o seu fluxo inteiro. Gestão de cache, se você estiver usando um Redis da vida, por exemplo. Credenciais de cloud, credenciais da nuvem. Quando você vai mandar alguma coisa para a nuvem, você tem que ter as credenciais. O seu login, senha, seu token, alguma coisa que você tem que ter para a nuvem liberar você acessar uma informação dela. Então, onde que eu guardo essas credenciais? No controller service. Eu tenho, por exemplo, o mapa de contexto do HTTP que é para rodar o HTTP. Lembra que eu falei lá no começo que eu mando uma requisição para o Google, o Google vai lá e me responde. Tem algum lugar lá no Google que tem um serviço web lá rodando e escutando uma determinada porta. Esse serviço a gente joga no controller service, que é um elemento que ele funciona para todos os meus processos, para todos os recursos. Tá? Eu tenho também um ponto bem interessante do NiFi, é o Data Provenance, que eu consigo saber qual que é o caminho que foi percorrido por um determinado flow file. Tá? Então eu consigo saber. Deixa eu só... Beleza, só depois que fechar o Flow Controller eu faço uma pequena demonstração para a gente ver mais coisas dentro da ferramenta. Beleza, vamos lá. Então o objetivo, por que é importante eu saber por onde que o Flow File passou? Do ponto de vista de quem está operando a ferramenta, eu conseguir rastrear, saber o ciclo de vida daquele dado. Do ponto de vista da governança, eu fazer uma auditoria, saber se está passando pelo fluxo certo. E do ponto de negócio, eu tenho fontes de valor, questão de valor de investimento, por exemplo, eu sei, como eu tenho meu fluxo de dados aqui, que dependendo da situação, eu vou mandar um e-mail, dependendo da situação, eu vou mandar um SMS, dependendo da situação, eu vou mandar um foguete para casa do cliente, lá um míssil. Enfim, para o negócio eu tenho que saber por onde que está passando as informações. Isso traz valor para o negócio. Então, é importante saber por onde que o objeto passou dentro do fluxo de dados. E o Flow Controller, que é quem faz
essa gerência, quem que manda na bagaça, que é o cérebro da operação. Ele orquestra como os processors se conectam, gerencia todas as alocações que o processor usa, a memória que está usando, e ele atua como se fosse um broker ali, um cara central, que ele que vai pegar o flow file e vai jogar de um processor para o outro, passando pela conexão, ele que vai fazer toda essa operação, é o flow controller que vai fazer essa operação. Então eu tenho lá o meu fluxo desenhado na interface, ele gera lá um arquivo com as informações daquele fluxo, o flow controller que vai pegar esse arquivo e vai executar, e vai tipo botar para rodar esse fluxo. Antes de a gente falar de arquitetura, vamos montar um exemplinho bem simples, só para vocês ficar mais claro aqui. Tá? Deixa eu pegar aqui e deletar essas bagacinhas aqui. Eu vou criar um process group aqui, exemplo simples, beleza? Para eu executar aqui dentro, aí eu vou dar 2 cliques aqui e vou entrar dentro desse process group. Tá? Eu vou criar um processor, que é um processor bem simples, que ele chama Generate Flow File. Então, o que ele faz? Ó, esse processo cria um flow file com dados dinâmicos ou dados com um conteúdo customizado. Ele é útil para teste de carga, configuração e simulação, que é o que a gente quer. A gente quer simular um fluxo de dados. Então, eu vou criar aqui, ele vai criar um pacotinho. Ele vai criar esse processor. E aí eu dou 2 cliques nesse processo, todos os processors têm essas abinhas. Então ele tem uma abinha de settings, que eu vou falar, por exemplo, qual que é o nome desse processo. Fala assim, ó, gera um texto. Gera texto, vai ser o nome desse processo. Aí ele vai ter aqui quais relacionamentos, quais conexões que ele vai parar, tipo, ó, chegou nessa relação de que nesse caso só tem sucesso, ele não tem como dar erro nesse negócio, que ele só gera um flow file, não tem como dar erro. Eu vou, se ele marcar essa opção aqui, ele chegou no sucesso, ele para. Então eu não quero isso, eu quero que ele gere o flow file e passa para outro processor fazer outra coisa. Eu tenho um scheduling aqui, que eu falo a cada quanto tempo ele vai rodar esse processo. Se eu colocar aqui no Run Scheduler 0 segundos, ele vai ficar torando ali, gerando um flow file atrás do outro. Eu não quero isso, senão como ele vai ficar jogando numa fila, ele vai derrubar a minha máquina uma hora. Então eu vou colocar para ele executar a cada um dia. Ele vai executar, ou seja, quando eu der o start nesse processo, ele vai rodar uma vez e só vai rodar de novo daqui a um dia. Se eu colocasse, por exemplo, 5 minutos, ele vai executar a cada 5 minutos. Então, eu consigo controlar, por exemplo, eu quero que a cada 20 segundos manda um e-mail lá para o Alessio, com um relatório. Sei lá, a cada um dia, a cada 10 dias. Então, isso eu consigo fazer esse agendamento aqui dentro. Eu posso falar quantas tarefas concorrentes, ou seja, se for um processor que é pesado, que é lento, eu posso fazer threads, ou seja, eu posso colocar várias instâncias dele para, tipo, várias vezes, ele como se eu estivesse clonando ele várias vezes para executar. Então, ele tem esse paralelismo. Por isso que é uma aplicação extremamente escalável, ou seja, eu posso escalar ela horizontalmente, falando, eu crio várias threads aqui, várias tasks, e ele vai como se pegasse, imagina lá na linha de produção, que eu tenho minha fabriquinha de brinquedo, demora muito para colocar a rodinha no caminhãozinho. Então, o que eu faço? Contrato 10 pessoas ali para colocar a rodinha e as 10 pessoas ficam pegando ali de uma fila, de uma esteira que está chegando, imagina isso, e cada um vai pegando o próximo item lá ali da esteira. Então, você paraleliza o processamento aí e ganha mais performance. Mas eu vou deixar uma task só. E aqui eu tenho as propriedades, ou seja, os atributos as propriedades e atributos daquele flow file. Aqui o custom text é o que vai no conteúdo. Então eu vou colocar aqui, exemplo de conteúdo. Ou seja, quando esse processor rodar, ser executado, ele vai pegar essa configuração aqui, que é o custom text, e vai jogar no conteúdo do flow file. Tá?
Tem um maisinho aqui que eu posso colocar, por exemplo, novas propriedades, ou seja, novos atributos. Lembra lá que eu coloquei lá no exemplo da apresentação? Atributo 01 é um property name, e aqui eu coloco o valor do atributo 01. Então, toda vez que esse processo rodar, ele vai colocar exemplo de conteúdo, essa string aí, essa cadeia de caracteres, no conteúdo, e ele vai criar um atributo ali, atributo 01, e colocar o valor do atributo. É isso que eu espero que ele faça. Beleza, ele está dando um inválido aqui, está dando um warning, porque ele fala, ó, eu estou esperando sair um relacionamento sucesso, e não está conectado a alguma coisa, e também não está marcado para fazer um auto-terminate. Então, ó, tem um warning. Se eu colocar, eu não consigo dar start nesse processor aqui. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou colocar um outro processor que vai ser deixa eu ver qual que eu posso colocar aqui. Eu vou colocar um update counter lá. Que ele vai colocar um contador. Esse update counter, eu quero que depois que ele faz o update, ele para o fluxo. Ou seja, eu vou entrar nele e aqui no settings eu vou marcar aquela opção, ó, automaticamente termina quando chegar no relacionamento de sucesso. Ou seja, assim que ele executar o que ele tem que executar, ele vai parar o fluxo, não vai seguir adiante. E aí eu conecto os dois, tá? Então ele vai lá e fala, ó, relacionamento de sucesso, e ele vai ficar... ele está reclamando aqui porque eu não coloquei o nome do contador na propriedade. Eu vou colocar aqui, ele tem uma propriedade counter name, e o delta, tipo, a cada vez que ele executar, ele vai incrementando esse contador, e ele vai estar aqui, aí fica os dois paradinhos, você viu que parou de dar o warning, ou seja, meu fluxo está válido, isso é legal, porque conforme você vai construindo o fluxo, ele já vai validando, tá? Beleza, aí, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui nesse processo e colocar ele para rodar. Quando eu coloco ele para rodar, eu posso vir aqui dar o refresh, ele tem um auto refresh de uns 5 segundos. Mas o que ele fez? Ó, ele executou esse processor e tá vendo que ele não tem nada de in, porque ele não é um processor que entra coisas nele, ele só gera o flow file, então só tem o out. E aí eu gerei aqui, ele gerou. Eu tenho algumas estatísticas, já olhando na interface, ó, esse processor gerou uma saída de 19 bytes, que é o que está nessa fila aí que está na connection. Vocês veem aqui que tá, ó, tem uma enfileirado aqui, um flow file. Ou seja, como esse aqui está parado, ele não está executando, se eu der um start nele aqui, o que ele vai fazer? Ele vai tirar dessa fila e vai executar. Tá? Se eu colocar aqui para rodar e dar um refresh, ó, ele tirou da fila e aqui tem ó, um in, porque entrou um processor nele, um flow file nele, e out está 0 porque ele executou e parou. Se eu vim aqui nesse menuzinho aqui em cima, eu chamo de hamburguinho. Eu não sei. Alguém me falou um dia que era um menu hambúrguer, e eu sei que dá fome, mas para mim é um hambúrguer esse daqui. Ele tem aqui um contador, tá? Então eu consigo olhar o contador, lembra que eu coloquei aqui, ó, o valor dele está 1. Então ele executou o que ele estava proposto a fazer, tá? O que eu vou fazer? Eu vou apertar com o botão direito aqui no Maria Branca, vou dar um stop, ele vai parar tudo. E aí se eu der o start de novo, ele vai executar de novo. Apesar de ele estar programado para um dia, ele fica programado para um dia enquanto ele está rodando. Se eu der o start, ele zera essa conta. Então, ó, eu dei o start de novo. Ele atualizou aqui a estatística, ele mostra sempre dos últimos 5 minutos. Aí se eu quero, então eu quero ver o que está passando de um processor para o outro. Ou seja, o que tem nessa fila aí? Eu aperto o botão direito aqui, vou em List Queue, e aqui ele mostra todos os flow files que estão naquela fila, estão parados naquela fila. Então aqui eu tenho ó, um pacotinho aqui parado naquela fila, e se eu colocar aqui em ver detalhes, eu consigo ver todos os detalhes daquele flow file. Então eu consigo ver, por exemplo, os atributos, lembra ó, que eu coloquei um atributo lá, valor do atributo, eu tenho o file name, eu tenho o path, eu tenho o ID, eu tenho os detalhes lá, quanto tempo que ele ficou na fila, olha, já tá ficou 28 segundos na fila. Qual que é o tempo, o lineage duration, ou seja, quanto tempo ele está no fluxo. 28 segundos também, porque ele acabou de entrar no fluxo. Ele só executou esse processo. Então eu tenho essa visão, consigo fazer o download, consigo ver o conteúdo desse flow file. Se eu clicar no view aqui, ele vai abrir uma outra janelinha e falar, ó,
esse flow file aqui, o tipo dele é um texto plano e tem esse exemplo de conteúdo dentro. Posso fazer download, se for uma imagem, por exemplo. A gente vai trabalhar na demonstração final, a gente vai trabalhar com imagens. Então eu consigo ter esse controle. E aí eu consigo, tá aqui na fila, eu consigo, por exemplo, vir aqui e colocar outro processor para, por exemplo, mandar um e-mail, ligo esse update counter aqui e continua rodando. Eu não, essa que é uma das coisas legais dessa ferramenta. Você está ali, ó, trabalhando em tempo de execução, o negócio está parado na fila, você está trabalhando e ok, zero problema, está executando. Tá? Então as coisas são modularizadas ali para você consiga mexer no fluxo em tempo de execução. É muita coisa, é muita coisa. Esse mini curso é bem de introdução mesmo, tem bastante coisa que dá para fazer na ferramenta. É uma ferramenta que você consegue, assim, você viu, cara, até agora eu não digitei uma linha de código, certo? Eu só estou fazendo, arrastando caixinhas ali, montando pacotinhos. É como se fosse um agendador de tarefas de task. Também tem essa função, você também consegue agendar para fazer esse agendamento. Mas a gente vai trabalhar nele como um serviço. Na demonstração lá da NASA, lá, a gente vai trabalhar nele como se fosse um serviço web, como se fosse um site, tá? Beleza. Tranquilo até aqui? Estão curtindo? Show de bola. O Kemuel perguntou, esses recursos são exclusivos do Apache? Então, essa ferramenta, ela é uma ferramenta aberta. Então, assim, todas as ferramentas da Apache são open source. Para quem não está acostumado o que é o open source, se você entrar no github.com, deixa eu entrar pelo meu coisa aqui, pelo meu Chrome, que já está com já está logado no GitHub. Se eu entrar aqui no github.com e procurar por NiFi, vocês vão ver que tem um repositório aqui que chama Apache NiFi. Ele tem tudo o código do NiFi. Tá? O Lucas falou, tô meio perdido, não tô gostando. Então, quando você trabalha, pensa assim que é como se você estivesse desenvolvendo um programa, tá criando um programa, só que você tá tipo, montando um quebra-cabeça, montando um Lego, encaixando as peças do seu programa. Quando você faz um programa, você não segue uma receitinha ali, mas só faz tal coisa, cria uma variável, faz tal coisa. Isso aqui é como se você estivesse montando ali o seu programa, meio que desenhando. Isso é meio que puxando caixinhas. O NiFi, o Kemuel perguntou se, Kemuel, né? Kemuel, ele perguntou se são coisas exclusivas do Apache. Não, o código do NiFi está aqui, está no GitHub. Você consegue fazer download aqui do zip, quiser mudar alguma coisa para fazer uma versão sua, você pode fazer. Então, o código aberto. Inclusive, se você achar um erro nele, putz, isso aqui não está funcionando do jeito que eu queria. Esses dias eu estava trabalhando, por exemplo, com um esquema bem específico de Redis, com cache, uma coisa bem maluca que eu estava fazendo no projeto. Que eu atuo num projeto que é um processador de regras médicas. Então, imagina, tipo, eu tenho um fluxo para validar se o cara está fazendo, se o médico está tentando fazer uma fraude ou não. Então, eu precisava de um recurso que não tinha no NiFi. Aí eu fui lá e desenvolvi. Eu criei um processor meu e coloquei dentro do meu NiFi. Então, você consegue customizar ele, entendeu? Então, dá para... tudo que tem aqui você pode propor melhoria, você pode vir aqui fazer uma melhoria. Eu recomendo fortemente para quem não tem noção do que é Git, do que é GitHub, vão atrás disso, porque é assim, essencial que vocês saibam isso. É muito importante que você tem versão, como se fosse um versionador de código aqui, entendeu? Então, eu tenho um arquivo que foi alterado 3 meses atrás, eu tenho histórico, é bem interessante. Mas beleza, voltando aqui. Ficou claro, Kemuel, respondido essa pergunta? Eliezer, no caso, ele gera os pontos .jar também, por estar trabalhando com Java? Sim, eu vou passar por isso. Ele gera, na verdade, um ponto .nar, que é um NiFi, Archivify, alguma coisa assim. É uma sigla que é como se fosse
Mais ou menos, assim, tem uma certa diferença, mas é como se fosse cada processor fosse um jarzinho, entendeu? Fosse um programinha em Java, entendeu? Entendi, ele já traz unificado, já é bacana a ferramenta. Isso. É bem legal, porque ele gera, tá vendo? Se eu olhar aqui dentro do. Lembra, eu tenho aqui NiFi NAR Bundles aqui, por exemplo. Ah, eu tava vendo lá um que é. Eu tenho uns standard aqui, peraí. Ah, aqui, ó, Standard Server, Standard Bundle. Então aqui tá vendo, tem os processors padrões aqui do NiFi, que é o, por exemplo, esses Generate Full File da vida. Aqui eu tenho os processors dele, o código-fonte, por exemplo. Se eu for entrando aqui na pasta, processor. Aqui, ó, tem um Generate Flow File aqui, que é aquele que a gente estava usando, ó, ele é um ponto Java, ele é um código Java aqui dentro. Então aí tem toda a parte de Java por trás, mas tipo, ele é um código assim, você vê que o Flow File, o Generate Flow File não é simplesinho, ó, é 200 linhas de código. Tá? O Alex perguntou em termos de performance a parte NiFi e o Airflow. Eu vou dar a resposta padrão de todo programador. Depende. O Airflow, pelo que eu trabalhei um pouco com ele, ele faz essa parte de fluxo, mas ele é mais para você gerenciar os pipelines. Depende muito do que você configura. Eu vou falar um pouco agora da arquitetura do NiFi. A gente roda lá no projeto que eu trabalho, a gente roda um cluster, que são 3 máquinas, cada máquina tem mais de 40 cores, não, acho que são 60 cores e 256 GB de RAM em cada máquina. Então são 3 máquinas dessas. Num cluster, em 3 máquinas rodando em paralelo. Então, assim, o negócio depende muito da configuração, entendeu? Eu nunca fiz o teste pau a pau, assim, para ver o que o NiFi tem que o Airflow não tem em questão de performance e funcionalidade, mas é uma boa pergunta. São maquininhas bem fortinhas. Vamos lá. Então, falando um pouquinho da arquitetura, como que funciona por baixo do plano? Não, o Alex perguntou se é em cloud, ainda não é em cloud, é bare metal, tem as máquinas lá, cada máquina vale mais de 500 mil reais. Por enquanto é a máquina física mesmo, mas a gente está migrando para a nuvem. Então, como que funciona a arquitetura aí da ferramenta, tá? A gente tem lá o sistema operacional, Operational System aqui, que é o host. A gente tem uma JVM, que é uma Java Virtual Machine, que é uma máquina virtual do Java ali que ele roda. Dentro dessa JVM, ele tem um servidor web, que é responsável por essa interface lá que a gente acessou aquele sitezinho. Eu tenho o Flow Controller, que lembra que eu falei para vocês que é o cérebro ali da operação, que faz toda a operação. E eu tenho os stores locais eu tenho um repositório de flow file, um repositório de conteúdo e um repositório de provenance. Lembra que provenance é tipo proveniência, da onde que provém aquele flow file, que é o histórico ali do flow file. Tá? Eu não mostrei aqui, mas que esse pacotinho aqui, ele está bem... Eu vou criar vários update counters aqui. Só para mostrar para vocês como que fica o provenance aqui. Então aqui, ó, eu tenho um item na fila aqui. Eu vou dar start nesse, vou dar start nesse. Beleza, ele veio para essa fila. Então ele passou por todos esses processors aqui. Aí eu venho aqui no list queue. Ele tá no meu flow file bonitinho aqui. No cantinho ele tem um provenance. E aqui ele mostrou aonde que ele criou o flow file. Aqui, como eu não mexi nada no flow file, ele não vai colocar coisas no provenance, ele só coloca quando muda alguma coisa. Mas a ideia é que a gente consiga, tá vendo? Ele criou e fez o download, ele mostra tudo que aconteceu ali naquele flow file, tá? Então é bem interessante essa funcionalidadezinha do provenance, que é onde que fica esse provenance repository aqui, que é o repositório do provenance. Aí o content repositório fica os conteúdos dos arquivos e o flow file repositório fica as informações do flow file, tipo os atributos, qual flow file está rodando. Não, eles separam. Por baixo dos panos, só para título de curiosidade, roda lá, você tem como você configurar o que ele vai usar como banco de dados ali, se ele vai usar se não me engano, o padrão é o RocksDB. Mas ele tem várias, você pode customizar isso também. Tá?
Arquitetura em cluster. Para quem não sabe o que é um cluster, é um conjunto de servidores ali que eu coloco para eles rodarem juntos para ter um paralelismo e eu ganhar várias coisas. Só um momento. Como, por exemplo, se caiu um cluster, eu tenho, por exemplo, um outro servidor que consegue, por exemplo, assumir naquele lugar. Tipo assim, eu tenho uma alta disponibilidade. Que nem a gente está fazendo um teste essa semana, fazendo um cluster com 16 máquinas. Não são 16 máquinas grandes, mas tipo, 16 máquinas pequenas para fazer essa distribuição do processamento. Entendeu? Aí ele usa o Zookeeper, que é uma ferramenta da Apache também, uma ferramenta open source também. O Juan mandou aí memória RAM, renderização, qual que... Eu não entendi a dúvida, Juan, se você puder explicar melhor aí. Não, não era dúvida, é que eu ouvi falar sobre clusterização para renderizar projetos, né, interligados. Sim. Por exemplo, você tem, por exemplo, o cluster para machine learning, ou, por exemplo, para você conseguir montar a parte, se tiver algum aplicativo, alguma aplicação que seja, tipo, force muito gráfica. Eu posso ter um cluster de placa de vídeo ali. É um termo bem genérico para você colocar várias unidades de processamento ali, uma do lado da outra, e ela conseguir fazer essa distribuição e você ganhar performance, ganhar disponibilidade, você ganha um monte de coisa. Então, se eu colocar, por exemplo, nesse desenho aqui, eu tenho 5 máquinas, eu tenho um Zookeeper Server que vai ficar, eu tenho um Zookeeper Client que vai ficar rodando em cada máquina dessa, eu tenho uma maquininha que é um Zookeeper Service, eu tenho lá um nó primário e um coordenador. Então, você tem tipo, esses conceitos de computação distribuída, a gente não vai entrar a fundo aqui, mas é o conceito de você garantir que, por exemplo, quando eu mandar um flow file, aquele flow file vai ser processado por alguma máquina, não importa qual. Se cair uma máquina dessa, caiu um míssil lá, derrubou uma máquina, eu tenho que garantir que outra máquina vai processar aquele flow file. Então, o NiFi já tem essa parte de cluster embutida nele, você já ganha. No caso nosso aqui, a gente está executando uma instância do NiFi sozinha, mas ela também pode ser rodada no servidor. Então, o que a gente tem de funcionalidade aí no NiFi? A gente tem garantia de entrega, então a gente garante que um flow file, quando ele entrou, ele vai ser processado. O back pressure é quando eu paro, por exemplo, eu tenho um processor que está demorando para ser rodado, para ser executado, ele vai guardando na fila. Estourou o limite lá, que geralmente é 10 mil itens, 10 mil flow files, ele estoura a fila do cara de cima. Então imagina aqui nesse fluxo aqui, que é um fluxo hipotético. Se esse cara aqui começar a demorar, ele vai acumular nessa fila. Vai chegar a 10 mil aqui. Se chegar a 10 mil aqui, vocês vão ver, aqui tem até uma porcentagem aqui que ele coloca. Passar o mouse aqui, ele coloca em algum lugar que ele coloca uma porcentagem. Tem que esperar um pouquinho. Tem que passar o mouse em cima da barrinha aqui. Tá vendo? A fila tá 0% cheia. Então eu falo assim, ele guarda 1 GB de coisa aqui. Deu 1 GB total, todas as filas, mas pô, deu 10 mil itens aqui. Se deu. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Se eu pegar o meu generate lá, que gera o texto. Lembra que eu falei para vocês o que não fazer? Eu meto um 0sec aqui. O que ele vai fazer? Eu vou começar a rodar, ó. Ele vai começar a socar coisa na fila aqui. Ó, já deu 10 mil. Já estourou. Tá? Por quê? Porque esse processo aqui está parado. Se eu startar ele aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai começar a processar. Ó, ou seja, saiu dessa fila, mas ó, acumulou nessa de baixo. Aí, estourou de baixo, ele estoura de cima, estoura de cima. Isso é o back pressure. Ele para de executar os caras de cima e faz uma... É um conceito da física aí. Vocês que, tipo... eu acho que vocês têm aula de física, né? Não sei se vocês vão aprender isso, mas é um conceito que você tem, tipo... não é uma pressão para trás, é um negócio que ele vai, tipo... acumulando ali a pressão, tipo, para trás. Então, tipo, essa é a ideia do back pressure. Você ter
se fosse um represamento, você represa as coisas para trás, tá? Aí se eu der um stop aqui, parar de gerar, tá tudo parado na fila, eu tenho 30 mil itens na fila. Se eu der um start aqui, ele vai começar a rodar, aí vai começar a liberar a fila, e aí começa a rodar de novo, beleza? Então isso aqui é o back pressure, ele tem essa capacidade. Isso é muito bom porque, se dá um erro em alguma coisa, por exemplo, vi que tem vários outros além de Apache. Então, ó, só uma coisa aí que o Apache, na verdade, o Apache é o Apache Foundation, tá? Apache Foundation é uma fundação, é uma organização que ela que faz a gestão desses códigos abertos. A gente tem, dentro dos projetos do Apache, se você for aqui no apache.org.list, tá vendo? Olha o tanto de projeto que tem do Apache. Então, o Apache, na verdade, a ferramenta chama Apache NiFi. É o NiFi, né, que é a ferramenta. O Apache é só a organização, tá? Beleza? Ficou claro? Então, eu tenho, por exemplo, o Apache e o Airflow, por exemplo, que o Alessio falou. Eu tenho o Apache JMeter, que eu uso bastante, que é para fazer teste. Eu tenho o Zookeeper lá, que eu falei para vocês que está embutido. Tem tudo isso daqui da Apache. Ó. Tem o NiFi aqui. O NetBeans, que usa para programar lá em Java, lá, por exemplo, é Apache também. OpenOffice é Apache também. Então, tudo isso aqui é as ferramentas open source que tem dentro do universo do Apache. Tá? Só para não ficar com essa dúvida. Beleza, então eu tenho priorização de filas dentro também, além porque eu tenho as queues lá, aquelas filinhas que formam entre um processo e outro, eu consigo priorizar um determinado flow file para executar primeiro. Lembra que a fila é first in, first out, ou seja, o primeiro que chegou é o primeiro a sair. Mas eu posso mudar isso, eu posso falar, não, eu quero processar o cara que for maior primeiro. Ou eu quero colocar uma variável lá, um atributo que eu fale se ele vai ser priorizado ou não. Eu posso ter templates de fluxos, ou seja, eu posso pegar esse fluxo que eu fiz aqui. Opa, deixa eu voltar aqui. Esse fluxozinho que eu fiz aqui, ele está dentro desse exemplo simples. Eu posso vir aqui, criar um template, apertar o botão direito, não, criar um template, eu falo, ó, template, exemplo simples. Beleza, ele criou um template. Aí eu posso vir aqui em cima, ó, tem uma opçãozinha template, eu arrasto ele aqui, ele tem lá o template exemplo simples. Aí ele gera uma cópia. Então eu consigo criar, tipo, já padrõezinhos. Imagina que eu tenho um fluxo aqui que já é o padrão eu fazer dessa forma. Pô, cria um templatezinho, coloca lá, você consegue vir aqui no hamburguinho em templates e fazer o download desse template exemplo simples aqui. Ele vai baixar um XML, tá? Até mostrar o XML, tá vendo? Ele monta um XML falando, ó, eu tenho lá os process group, eu tenho as conexões, tem um lugar aqui que ele tem os processors, tá vendo? Ó, tem os processors aqui. Então já tem um arquivinho que você consegue, você manda esse XML para outra pessoa, a outra pessoa vem aqui e vai em upload template aqui, seleciona o seu XML, você consegue, no ambiente dela, você consegue pegar o template e colocar para rodar. É uma forma aí de gerenciar aí as versões. É uma forma, tem outras formas mais eficientes, mas essa forma padrão aí, de como você mandar o código para o cara. Tem o Data Provenance, que a gente já falou bastante. A extensibilidade, eu posso criar meus próprios processors, então isso é uma coisa bem legal, que eu posso criar meus processors e colocar eles para ser executado, tá? Então eu posso, tipo, eu tenho um programa específico em Java, eu quero colocar para rodar dentro do NiFi. Tem como, tá? Tem essa parte de escalabilidade, ou seja, eu posso crescer a quantidade de máquinas que eu estou rodando no NiFi, ou eu posso, dentro do mesmo processor, mudar a quantidade de threads que ele vai rodar. E a parte de segurança que eu tenho, a parte de certificação, é que aqui eu estou rodando no local em HTTP, assim, sem login, sem senha, sem nada, está rodando local na minha máquina. Mas eu posso colocar vinculado a um servidor de credenciais, eu posso colocar um LDAP da vida, posso colocar, tipo, eu tenho meus usuários do Windows na minha empresa, lá um servidor de credenciais, um Active Directory da vida, eu quero colocar para, tipo, o cara entrar no NiFi usando a senha, que é o que a gente faz nas empresas, para ter essa gestão de acesso. Tem como colocar isso também.
Falando lá de versionamento, se ele tem uma ferramenta complementar, que é o NiFi Registry, que é como se fosse um Git lá, um gestor de versões específico para o NiFi. Então eu consigo colocar versões daquele meu fluxo. Então se você está trabalhando em equipe, esse NiFi Registry é como se fosse um servidorzinho lá que ele tem os buckets, que é como se fossem os repositórios, e os flows, que são os fluxos mesmo. Aí eu pego o process group e versiono ele. Então eu consigo vir aqui no NiFi, apertar o botão direito. É que aqui eu tô sem nenhum NiFi Registry vinculado nessa instância. Mas ele tem uma opção aqui de colocar Start Version, você começa a versionar esse Process Group aqui. Principalmente porque eu estou rodando minha máquina aqui no NiFi, pode minha máquina capotar e eu perder o que eu estava fazendo. Então eu posso ter esse versionador aí que chama NiFi Registry, que é uma ferramenta do NiFi também, do ecossistema NiFi, para você controlar as versões. Principalmente se você vai trabalhando na equipe, para você conseguir colocar, tipo, eu faço uma alteração, o Lucas lá faz outra, o Alessio faz outra, e como que a gente gerencia, faz essa gestão aí de qual versão que está valendo, tá? Pessoal, tranquilo até aqui? Beleza? Assustados? Sim, susto. Muita informação, mas quem tem noção já viu isso, é um pouco mais, entre aspas, menos difícil. Legal. Eu sugiro depois, inclusive vocês baixarem a ferramenta, brincarem com ela um pouco, tipo, para vocês pegar mais mão. Então, se a gente tivesse aqui, infelizmente teve a pandemia, a gente está fazendo online, mas se fosse presencial, a gente ia instalar o NiFi nas máquinas para a gente conseguir fazer essa brincadeira junto. Mas depois eu vou deixar meus contatos, a ideia é assim, que vocês precisarem de suporte, de ajuda com a ferramenta, estou à disposição. Estou, inclusive, escrevendo um livro de NiFi, de introdução, para ter essas referências. Mas beleza, vamos lá. Vamos fazer a nossa... Agora que o bicho pega, né? Que a gente vai fazer demo. Demo, vocês sabem que é uma coisa bem legal, né? A chance de dar errado é bastante, mas vamos lá. Deixa eu deletar meus exemplinhos aqui. Vou até deletar o meu... eu vou deixar esse daqui aqui, que era o meu teste que eu estava fazendo. Beleza. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Falando lá sobre como eu estou executando o meu NiFi aqui, eu estou usando Docker, tá? Não sei se está dando para ver aí. Está dando para enxergar bem o terminal? Está pequeno? Tá bom. Tá dando pra ver, senhor. Beleza, se alguém tiver com a tela pequena aí, quiser dar um zoom, dá um grito aí. Aqui, então, eu tenho esse meu Docker Composer aqui, que é o meu arquivo que ele vai subir a minha instância do NiFi, tá? Eu coloquei aqui, então eu tenho lá a versão do meu Docker Composer, eu tenho aqui o serviço, eu vou rodar um serviço que chama NiFi, o nome do container lá, NiFi underline naerp, eu vou colocar aqui demo. A minha imagem que eu vou usar, ou seja, ele vai baixar a imagem Apache NiFi na versão 1.11.4. Já a última versão é a 1.12, mas assim, conselho para a vida de vocês. Tomem muito cuidado de pegar a última versão desses projetos open source. Eu sempre pego uma para trás. A versão atual está na 1.12, eu pego a 1.11. Quando estava na 1.11, eu pegava a 1.9, porque a 1.10 saiu com uns probleminhas, aí lançaram a 1.11 rápido. Então, tome cuidado de colocar em produção a última versão de projetos open source, porque geralmente o pessoal está evoluindo ela ainda. Se a gente olhar lá no site do NiFi, vocês vão ver aqui, a versão 1.12, a 1.11 saiu em março desse ano, que é essa que eu estou usando, a 1.11.4, saiu em março, assim, tem aí uns meses. E a 1.12 é a última versão, saiu agora, 28 de setembro. Então faz um mês e pouco que saiu. Então eu ainda não confio nessa versão aqui, porque ainda o pessoal ainda está trabalhando nela. Então eu confio mais nessa versão que está um pouco mais estável. Beleza? Aí eu vou colocar lá o usuário root, network mode, que é como... Imagina que eu vou subir
é como se fosse uma máquina virtual, é um conceito um pouco diferente de máquina virtual, mas eu vou subir um pedacinho ali de uma máquina virtual para rodar esse NiFi. E aqui as portas, essa porta 8080 é a porta que eu utilizo para fazer a interface lá, porque tudo como eu estou rodando dentro de um container, tudo que é na porta 8080 eu jogo ela para fora. E eu vou usar a porta aqui 9998, que é a porta que eu vou usar para fazer um servicinho web, tá? Aí aqui eu posso rodar aqui no meu próprio VS Code, é um Docker Compose, NiFi, UNARP Demo, que é o nome do projeto que eu vou colocar, e vou colocar um up aqui. Aí ele vai subir, não sei se vai deixar, se vai reclamar de... uma coisa que eu uso para trabalhar com Docker, que é legal vocês usarem, vocês vão ver que o meu NiFi aqui já caiu já, ó. Ele já capotou. Eu perdi aquela minha instância que eu estava trabalhando. Aqui, ó, eu tenho essa ferramenta PowerTainer.io é uma ferramenta de gerenciamento dos meus Dockers, tá? Então, se vocês quiserem usar, é legalzinho rodar essa ferramenta. Deixa eu colocar só para rodar os dois aqui, ó. Mas o LDM que eu tinha colocado, ele está aqui já rodando. Ele já está alocado 8080, não vai deixar eu subir. Mas ok, vamos lá. Deixa eu ver se ele terminou de rodar aqui. Beleza, já está rodando o meu NiFi. Então, se eu for aqui no meu demo, ele já vai estar rodando aqui o meu NiFi. Então, quando você colocar para rodar, ele vai ficar com essa carinha aqui, tá? Vamos lá, qual que é o nosso objetivo? Outra ferramenta que eu vou usar aqui é o Postman, que é uma ferramenta para eu fazer requisições HTTP ou requisições de algum outro pacote, mas principalmente HTTP, tá? Então, o pessoal perguntou lá da requisição, imagina que é o seguinte, quando você entra no site do Google, o que o seu navegador está fazendo? Ele está fazendo uma requisição HTTP. Então, eu vou criar uma nova requisição aqui, por exemplo, Google. Ele criou uma requisição aqui do tipo GET, e eu vou bater lá no www.google.com. Eu vou fazer um GET no site do Google. Vou enviar, ele vai retornar isso daqui, que é o código HTML lá, que ele vai retornar, que é o código HTML que o meu navegador vai pegar esse código e vai montar, exibir no meu site, certo? Então ele vai, o que o navegador faz, no fim das contas, no fritar dos ovos, é isso que ele vai fazer. Ele vai pegar esse código aqui e gerar. Então eu estou fazendo uma requisição, estou mandando uma requisição para o Google, ele está me devolvendo, ok? Beleza. A gente tem um endereço que é uma API, ou seja, é um serviço web que é da NASA. O que esse serviço faz? Ele pega... Deixa eu só baixar um templatezinho aqui. Se eu for precisar. Ok. O que esse serviço faz? Ele pega... eu faço um GET nesse endereço aqui, api.nasa.gov, pego as fotos de Marte, da sonda Curiosity, e eu passo alguns parâmetros aqui. Eu tenho uma API aqui que eu gero lá no site da NASA, que é como se fosse uma chave de identificação, para ele saber que esse código aqui sou eu. Eu estou pegando de uma câmera específica. Quando eu dou um send aqui, o que ele vai fazer? Ele vai bater lá na API da NASA, ou seja, lá no servidor da NASA, e vai puxar esse resultado aqui, que é um formato que chama JSON, tá? Que é um formato que vocês podem ver que ele é uma forma de você estruturar os seus dados, que ele é mais... eu gosto mais dele do que do XML, porque ele não abre e fecha as tags lá, os campos. Ele coloca os campos
o campo ID é esse, o campo sol é esse. Aí eu posso ter um campo dentro do outro, eu tenho uma estruturinha aqui dentro. Então eu posso ter listas, por exemplo, fotos, ele vai retornar cada item desse é uma foto. Tá? Então esse retorno lá da API desse serviço web da NASA, ele vai me retornar essa informação aqui. Tá? Então ele achou duas fotos. Se eu pegar, por exemplo, aqui esse image source aqui, que é esse endereço, e eu abrir ele, o que ele vai me retornar? É o que o navegador nosso faz. Ele bateu e retornou uma imagem lá da sonda da NASA. A sonda que está lá em Marte. Tá? Então, o seu navegador ele faz isso. Ele manda um GET para esse endereço que está aqui em cima. Tá? Não sei se tem zoom aqui. Fica melhor para enxergar assim. Eu dei um zoomzinho aqui para ficar melhor para enxergar o caminho aqui. Mas ele faz uma requisição nesse endereço e ele retorna a imagem. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ideia nossa é fazer essa requisição e fazer um servicinho dentro do nosso NiFi, que eu faça uma requisição para o meu serviço do NiFi e o meu serviço vai retornar, mandar essa foto para um e-mail específico. Tá? Então, esse é o nosso desafio. Primeira coisa que a gente vai fazer lembra que eu mapeei lá a porta 998. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma requisição do tipo POST no 127001, que é o meu endereço local, que é o localhost, é a minha máquina, na porta 9998. Tá? E vou mandar um testando aqui. Quando eu mandei um testando, o que ele vai falar? Não obtive resposta porque não tem ninguém, na verdade, na minha máquina não tem nada ouvindo essa porta 9998. Então imagina que eu estou lá batendo numa porta e não existe a porta. Então isso está acontecendo aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer lá no NiFi a gente vai criar um process group aqui, demo NASA. A gente vai criar um process group aqui dentro. E aqui dentro eu vou criar a primeira coisa eu vou no configure aqui, clicar o botão direito, vou no configure. Lembra que eu falei para vocês do controller services? São aqueles elementos que valem para todo o fluxo que está dentro desse process group. Aqui tem todos os controller services que existem no NiFi, são 84. Então lembra que eu falei, eu tenho, por exemplo, connection pool, que é para conexão com banco de dados. Eu tenho algumas coisas de analítico aqui, eu tenho processadores de JSON, coisas de Mongo. O que a gente vai usar aqui, eu tenho, por exemplo, uma coisa de chave-valor, se eu quiser usar, eu vou usar um serviço que chama Standard HTTP Context Map, que ele, aqui está na descrição, ele tem a habilidade de armazenar e retornar requisições HTTP e responder num processo. Então, ele monta um ambiente ali, como se fosse um servidorzinho web, para ele conseguir responder às requisições HTTP. Ou seja, eu vou transformar meu NiFi num servidor web. Resumindo bem, é isso. Então, eu vou colocar aqui meu serviço, ele criou o meu serviço aqui, eu posso colocar o nome dele, servidor web. As propriedades aqui eu consigo falar, quanto tempo vai expirar, qual que é o máximo de requisições que ele vai conseguir ao mesmo tempo. E eu venho aqui nesse rainho e habilito esse serviço. Ou seja, eu tenho já o contexto para ter um servidor web. Ok? Então, esse servidor web está valendo para esse meu process group. Se eu vim aqui no meu NiFi Flow e olhar o controller service, não tem nada aqui. Mas se eu entrar dentro aqui do meu process group, ele tem dentro desse process group esse servidorzinho web rodando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um NiFi compatível com tecnologias como SQL Server e .NET. Eu posso ter com SQL Server, eu tenho processor de SQL, eu consigo colocar lá meu connection pool. De .NET, eu consigo fazer um programinha em .NET e um console, por exemplo, e chamar ele por script. Aí é um pouquinho mais, não é compatível com o .NET. A compatibilidade que tenho, eu tenho como integrar com o .NET. Eu não consigo colocar código .NET aqui dentro.
Eu já pensei em fazer isso, montar, porque eu venho do .NET, tá? Trabalhei bastante tempo com .NET. Eu pensei em montar um Wi-Fi de .NET, mas tem tanta coisa aqui dentro que, tipo, ia ser reinventar a roda, né? Não ia valer a pena. Então aqui, eu vou tenho dois processos aqui que são bem cruciais para montar esse serviço, que é o handle HTTP request e o handle HTTP response. Eu vou criar um de cada. Eu vou colocar um handle HTTP request. O que esse request vai fazer? Ele vai receber a requisição HTTP. Beleza. E aí eu vou ter o handle HTTP response, que ele vai responder a requisição HTTP. Tá? Inicialmente eu vou colocar só esses dois. Ele vai responder a requisição HTTP. Beleza. Então ele está aqui dando um warning aqui, falou, ó, tá faltando coisa aí. Então o que eu vou fazer? Ele vai estar lá, qual porta que ele vai estar ouvindo? Eu vou colocar a porta que a gente tinha colocado aqui, ó, 9998. Ele vai estar ouvindo nessa porta. Aí tem algumas coisas que são obrigatórias, por exemplo, qual que é o HTTP Context Map? Eu vou colocar lá o meu servidor web que eu criei lá no service. Lembra que eu falei para vocês? Eu tenho lá um service que está disponível para todos os processos aqui. Aqui eu posso falar se ele vai permitir gets, o que ele vai permitir, tem várias configurações que eu posso colocar nesse processo. Eu vou aplicar ele aqui. E ele está dando warning porque não tem nada conectado nele. Eu vou ligar ele aqui na minha resposta. Ele já ficou com um stop aqui, ele parou de reclamar. Esse aqui está reclamando porque ele está pedindo um status code, que é quando é 200 é porque deu bom, deu ok, e está pedindo qual que é o meu context map também. Deu um apply. Beleza? Ele está reclamando porque ele está falando que ele tem uma saída de falha e uma saída de sucesso. Eu quero que, depois que ele respondeu a requisição HTTP, ele para de executar o fluxo. Então, meu fluxo é bem simples. O que ele faz? É bem idiota, na verdade, né? Ele recebe uma requisição HTTP e ele responde com o que ele recebeu. Ele pega o flow file e joga para a saída. Então, se eu der um start aqui, ele vai estar ouvindo na porta, tá? Naquela porta 9998. Quando eu vim aqui no meu Postman e mandar a minha requisição, eu mandei um testando aqui, tá vendo? Que eu mandei um testando. Aqui o meu corpo do meu HTTP response eu tenho um testando. Tá vendo? Que ele já veio aqui para a fila. Ficou aqui na fila, ou seja, ele criou um flow file. Se eu olhar aqui esse flow file, o que ele tem no conteúdo dele? Ele vai ter o testando. Ou seja, eu peguei a requisição externa e joguei para dentro do meu fluxo. Aí ele tem alguns atributos que ele cria do HTTP. Por exemplo, qual que foi o IP que chamou o header do user edge, tudo as coisas do HTTP, ele transforma em atributos aqui. Então, eu sei qual porta, qual que é o servidor, qual que é o tipo de conteúdo que veio. Então ele joga aqui para dentro. E aí quando eu coloco para responder aqui, não sei se ele já deu timeout aqui, mas ele deu um testando aqui. Então, se eu mando testando, ele devolve testando. É um servidor web bem burrinho. Então eu consegui fazer um fluxo aqui dentro, que só recebe uma requisição HTTP, joga para um flow file, joga numa fila e devolve. Ele joga, eu tenho já um servidor web que está rodando aqui dentro. Próximo ponto que eu vou fazer é o seguinte, eu vou colocar aqui dentro, beleza, agora a gente já fez o passo 1, eu vou colocar o meu fluxo aqui dentro. O que é o meu fluxo? Primeira coisa, eu quero fazer uma requisição para essa URL aqui lá da NASA e puxar o conteúdo dela aqui dentro. Então eu quero colocar um processor que faça essa requisição. Qual processor que faz essa requisição? Ele chama invoke HTTP. Esse invoke HTTP, o que ele faz? Ele invoca, não é espírito não, ele invoca o HTTP, ou seja, ele vai criar uma requisição HTTP que vai bater naquela URL lá da NASA. Então, o que eu faço? Assim que eu receber o meu serviço, eu vou unir aqui para criar o meu fluxo. O meu invoke HTTP, você vê que cada processor tem as configurações aqui diferentes. Tá? Eu vou colocar aqui minha URL remota, que é aquela minha URL que eu estava usando lá da NASA. O que eu vou ter aqui de diferente
Eu vou aumentar um pouquinho o timeout, porque às vezes a API da NASA demora um pouquinho para responder. Não sei se o servidor deles... Vai falar que o servidor deles está em nuvem, né? Mas com certeza está em nuvem, mas deve estar, não sei aonde que fica, se demora muito para chegar lá. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar eu vou marcar uma opção aqui para ele sempre jogar um output response, tá? E ele vai fazer esse get. O que eu posso ter aqui de coisas diferentes? Esse invoke pode dar ruim, ou seja, eu pode não encontrar o serviço. Então, eu vou criar só um log message aqui, para já ensinar uma boa prática para vocês. Então, ó, se der ruim esse invoke, eu crio uma conexão de falha aqui, ou seja, se isso aqui der ruim, ele vem para cá. E esse aqui ele só vai gravar um logzinho sem grandes pretensões, tá? E aí, se ele der certo o invoke, o que ele vai fazer depois? Não sei, eu vou jogar direto para o response. Então, vê que esse invoke aqui, ele tem saídas diferentes. Ele tem uma saída de falha, ele tem uma saída de no retry, ou seja, se retornar alguma coisa errada. Eu tenho uma saída original, que ele manda o arquivo original, tem uma saída com a resposta e tem uma saída de retry. Para se der um erro 500, lá, um erro no servidor lá que está recebendo, eu fazer alguma coisa. Eu estou interessado só no response. Eu vou jogar só o response para cá. Os outros, eu vou marcar aqui como para ele não fazer nada. Eu vou marcar esse checkbox. Aí meu serviço está funcionando bonitinho. Então, o que esse fluxo faz? Eu recebo uma requisição HTTP, que eu estou fazendo lá no meu post. Eu faço um invoke HTTP lá no site da NASA, pego a resposta e devolvo para a requisição. Aqui, a resposta, eu estou jogando no próprio content. Lembra que o flow file tem os atributos e tem o content? Eu estou pegando o que vem lá da NASA e estou jogando, sobrescrevendo o content. Eu vou startar, eu vou pausar só esse daqui, para ele não responder, para a gente ver o processo rodando aqui dentro. Então, quando eu fizer meu post local aqui, eu der o meu send, eu olhar aqui lá no NiFi, ou seja, ele está aqui, ó, porque ele está fazendo a requisição ainda, ele demora um pouquinho para ele mandar o invoke lá para a NASA. Beleza, vou dar um refresh, ó, já fez o invoke lá para a NASA. Então, ele já devolveu no response, não deu falha. Eu venho aqui nessa conexão olha aqui o que ele respondeu, ou seja, se eu olhar os atributos aqui, eu consigo ver alguns atributos que ele criou que são exclusivos do invoke HTTP, por exemplo, o invoke HTTP status code, o status message para ver se deu ok ou não. E aqui, se eu for no view, o que ele vai retornar? Aquela resposta que a API da NASA retorna. Ou seja, é um JSON, uma string lá estruturada, um texto estruturado, com a resposta. Beleza? Aí eu devolvo isso se eu der um start aqui, o que ele vai fazer? Ele vai devolver, ele deu timeout lá, porque eu fiquei muito tempo esperando, mas se eu mandar aqui, ó, ele devolve lá pro meu Postman, ou seja, eu estou fazendo a requisição do Postman para o NiFi, o NiFi está fazendo a requisição na NASA, voltando e devolvendo para o meu Postman. Beleza? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Para se você quiser pegar só um parâmetro desse JSON, por exemplo, eu quero trabalhar só com as imagens dele. Garoto. É isso que a gente vai fazer agora. Beleza. Vamos lá. Vamos evoluir nosso, como diria Jack, vamos por partes. Aí eu quero fazer mais alguma coisa aqui. Segundo a sugestão foi o Caio que falou aí, né? Segundo a sugestão do Caio, falou, não, eu quero pegar esse JSON que veio aqui, eu quero pegar só esse image source aqui, ó. Eu quero pegar só essa imagem. Esse caminho aqui, como que eu faço? Aí, existe o JSON, que é legal do JSON, é o seguinte, existe um negócio chamado JSON Path, que eu consigo executar como se fosse consultas no JSON. Inclusive, eu coloquei lá no GitHub, eu tenho um JSON Path, que eu consigo pegar, por exemplo, essa resposta aqui, tem um site até que eu coloquei lá que é esse JSON Path. Eu tenho essa resposta aqui, e eu executo esse comando aqui, ó, cifrão.fotos, .image source.
ele retorna aquele campo. Se eu pegar, por exemplo, só o cifrão, o que ele faz? Ele retorna tudo. Se eu coloco ponto fotos, ele retorna as fotos. Se eu dou o indexado de 0, ele vai pegar só o primeiro. Tá vendo que tem 2 aqui? Tem um aqui e tem um outro aqui embaixo. Ele retornou 2 fotos. Eu quero pegar só o primeiro. Aí ele retorna só o primeiro. Aí eu coloco ponto, image source. Então é uma forma de você executar scripts dentro do seu JSON e você conseguir recuperar um determinado campo. É como se fosse uma linguagem de consulta ali, sabe? Como se fosse uma linguagem de consulta. E aí o NiFi tem um processor que chama Evaluation JSON Path, que ele faz justamente isso. Ele pega, eu vou unir a resposta aqui nesse JSON Path. E o que eu vou fazer nesse JSON Path? Se der falha ou der um match, ele não vai fazer nada. Mas eu tenho aqui, ele tem para onde que eu vou executar o resultado, ou seja, isso aqui, ó, eu estou executando esse JSON Path e está retornando isso. Para onde eu vou jogar? Eu vou jogar num flow file attribute. E ele vai ser um escalar, não vai ser um JSON, porque é só uma string. E aí eu crio aqui um atributo que chama caminho imagem. E eu vou colocar aquele meu fotos aqui. O que esse processor vai fazer? Ele vai executar esse JSON Path, pegar aquele caminho lá da imagem e quando ele passar para o próximo processor, o Kemuel perguntou se ele deserializa. Isso, ele executa, você pode até olhar lá no GitHub, mas ele tem uma engine lá do Jailway que executa dentro do processor, tá? Mas ele faz essa deserialização. E isso, às vezes, pode prejudicar um pouco a performance. Mas isso aqui é uma coisinha que roda bem rápido. Então, eu vou pegar o caminho imagem e vou criar um atributo no flow file com o resultado desse caminho imagem. Então, quando eu colocar aqui para rodar, eu vou colocar no match, então rodar tudo rodando. Eu vou dar um stop só nesse último, para a gente ver como que ele vai ficar aqui depois do evaluation JSON Path. Eu vou dar um send aqui. Ele está mandando lá para a NASA. Essa API da NASA pode fazer 1000 requisições por dia, então a gente não pode fazer mais que 1000 chamadas. Ó, ele executou e rodou o JSON Path aqui, esse evaluation JSON Path. Eu só podia ter colocado o nome mais bonitinho, né? Mas quando eu olhar o flow file aqui, se eu olhar no atributos, ó, eu vou ter um atributo aqui chamado caminho imagem. Opa. Tá lá para baixo. Tá aqui. Ele não tá. Ele ordena por maiúsculo e minúsculo. Mas ó, ele pegou ele criou um atributo caminho imagem e jogou o resultado do meu JSON Path naquele caminho imagem. Então eu consegui manipular o meu JSON, certo? E consegui extrair um atributo. Se eu olhar o meu view aqui, ele continua lá com uma coisa. Eu posso executar outros JSON Path, mas eu consegui recuperar um atributo, que é o caminho da imagem. Ok? Beleza. Eu vou jogar isso para frente, ok. Ele está dando um erro aqui porque ele ficou muito tempo parado, ele não consegue fazer, ele se perde lá no timeout, tá? É por isso que ele dá esse erro se eu fico parando ele no meio do caminho. Beleza, o que eu vou fazer agora? Tá, então eu consegui pegar a minha imagem, só que eu quero pegar essa imagem, que eu tenho essa imagem aqui, e eu quero pegar o conteúdo dela. Ou seja, eu vou pegar, criar aqui o meu... Nesse ponto aqui, eu vou fazer um outro invoke. Eu vou copiar esse de cima aqui só para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Que eu vou recuperar a imagem. Recupera a imagem. Aí, eu posso... aqui eu estou fazendo um get na API. Eu posso usar o atributo. Como que eu uso o atributo? Eu coloco um cifrão aqui, caminho imagem. E aí, quando ele estiver passando por esse processo, ele dá um replace, ou seja, ele substitui onde tem esse caminho imagem pelo atributo caminho imagem. E aí, com isso, eu consigo puxar o que está lá o que vai vir de retorno, passando esse caminho imagem. Então, eu consigo, tá vendo que alguns atributos, ele tem esse flow file attributes aqui. E aí é uma coisa bem boa do NiFi, que você consegue ter
essa dinamicidade. Eu consigo fazer esse atributo aqui pegar dinamicamente, não preciso deixar chumbado. Aqui eu estou chumbando. Até isso daqui eu conseguiria, tem outras formas, eu poderia colocar, é que não vai dar tempo de a gente entrar em detalhes, mas eu consigo colocar numa variável global e colocar a variável aqui dentro, dá para fazer bastante coisa. Mas vamos fazer o simples aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem, dar um invoke nela, e o resultado que vir eu vou jogar para a saída. Aqui ele está reclamando só porque eu consigo colocar dois, eu quero logar aqui também. Então eu consigo colocar dois processos apontando para o mesmo aqui. Então eu consigo fazer essas... ele vai gravar log tanto se vir por aqui como por aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou bater esse invoke, recuperar o JSON da NASA, vou colocar o nome aqui, recupera o JSON da NASA, tá? Dá um evaluation JSON path, ou seja, recupera o caminho da imagem, ok? E eu vou recuperar a imagem e jogar a imagem na saída, tá? Então isso que eu espero fazer aqui. Então quando eu bater lá no meu post local aqui, ele vai bater lá na NASA, fazer o evaluation, bater na imagem lá que eu peguei no caminho e devolver a resposta no caminho aqui. Beleza? Esperar ele responder, ele demora um pouquinho. Deixa eu ver onde ele está parado. Ele está parando lá recuperando a imagem. Porque como a imagem é meio grandinha, grandinha, assim, é um 300K, mas ele vai demorar um pouquinho. Tá? Ele está parado aqui porque ele está executando. Ó, tem uma thread executando aqui. Beleza, ó, recuperou e respondeu. Aqui, ó, ele devolveu no meu postman. Devolveu a imagem. Beleza? Tranquilo até aqui? Enquanto sim. Beleza. Show de bola. Aí o que eu vou fazer? Aliás, eu não quero só recuperar a imagem, eu quero ao mesmo tempo que ele faz isso, para a gente resolver o desafio, eu quero que ele manda por e-mail. Então, uma coisa que eu posso fazer, tipo, eu posso dar um update attribute aqui, que é um processor que ele atualiza um atributo. Como o próprio nome diz, eu posso criar um novo atributo. Eu vou mudar o nome do arquivo. Porque ele está vindo lá no FlowFile um file name que ele gerou aleatório. Eu quero aqui jogar para cá, um response também. E eu quero mudar o nome do arquivo eu vou criar aqui uma file name, que na verdade já existe, então ele vai mudar. Colocar foto de Marte.jpg. Então, quando eu sair desse processo, ele vai mudar o atributo. Eu consigo fazer essas manipulações dos atributos no meio do caminho. Por que eu quero mudar esse arquivo? Porque eu vou fazer um componente aqui, eu vou chamar um outro componente aqui, e ele está executando isso tudo em paralelo. Como aqui, ele já respondeu a minha requisição HTTP, esse lado de cá, tá vendo que tem responsa aqui e responsa aqui. Ele vai executar em paralelo. Então eu consigo, executar fluxos em paralelo ao mesmo tempo. É meio redundante isso, mas ele vai executando os fluxos paralelamente. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu SMTP, eu vou mandar por e-mail essa foto, tá? Então eu vou colocar aqui um SMTP do Google, colocar a porta 465, aqui vocês geram uma senha lá nesses senhas de app do Google, você gera uma senha que você não precisa colocar a sua senha do Google mesmo, é uma senha que permite o serviço usar a sua conta do Google. E aí eu vou mandar para o e-mail de username esse daqui, a minha senha... Eu vou só arrastar para cá, né? Porque eu não vou deixar vocês ver minha senha. Ok. Segurança de informação, né? Pelo amor de Deus. Beleza, ó, tá vendo? Ele já colocou como valor sensitivo aqui. Então ele não deixou vocês olharem o que tem nesse campo. Aí eu vou colocar só como TLS true aqui, porque é para falar que é uma conexão segura. E aí eu vou mandar de eliezer.gmail para o meu outro e-mail lá da Zarp, que é eliezer.zarpsystem.com. Aí eu coloco aqui o assunto do e-mail, vou falar a mensagem do NiFi. Aí o que vai no corpo do e-mail? Olha essa foto de Marte. E aqui tem uma opção que ele tem um attach file aqui, ó, tá vendo? Você passa o mouse aqui no ponto de interrogação, ele vai falar, ó, especifica que o conteúdo do FlowFile vai anexo no e-mail, tá?
E aí eu vou colocar para marcar esse aqui. Ele fala se você quer colocar todos os atributos na mensagem. Então, isso aqui, se você estiver fazendo um fluxo qualquer lá, eu quero mandar esse flow file por e-mail com todos os atributos para fazer um debug, por exemplo. Aí é imaginação, tá? E aqui no put email ele está dando um alerta aqui, porque eu vou automaticamente terminar ele se for para os dois. Agora aqui que vem. Então eu vou pegar o conteúdo e vou mandar. Agora esse teste é o saideira, hein? Vamos lá ver. Vou mandar. Ele vai demorar um pouquinho aqui por causa do... Ele vai ficar parado aqui para pegar o JSON. Tá vendo? Eu consigo ir dando refresh aqui, ó, e ver onde que tá o caminho. O que ele está fazendo? Ó, ele está aqui, ó, está parado aqui. Beleza, vou dando refresh. Esse aqui vai demorar um pouquinho. Beleza. Ó, mandou. Vamos ver se ele não vai dar pau aqui no meu e-mail. Espero que ele mande. De manhã, às vezes o Gmail acha que é Windows, ele dá uns blocos de vez em quando. Mandou. Beleza. Então ele mandou o e-mail aqui. Beleza, agora se eu abrir o meu e-mail, vamos abrir o meu e-mail aqui, ó, tem aqui mensagem na Wi-Fi, e olha essa foto de Marte, e mandou a foto anexa. Essa é a mágica. Então, resolvemos nosso desafio de pegar uma foto lá da sonda da NASA lá e mandar por e-mail para alguém. Beleza? Eu posso ter, eu deixei chumbado aqui o meu e-mail, tá? Meu e-mail para onde ele vai mandar. Eu posso aqui, eu vou passar o mouse aqui em cima, ele pega flow file atributos. Eu posso pegar um atributo e colocar, ele não deixa alterar se tiver startado, tá? Tem que parar o processor para poder mudar algum atributo dele. Eu posso mandar para um atributo, por exemplo, e-mail da pessoa. E colocar como atributo. Então ele vai pegar o que vem no atributo e-mail da pessoa e mandar para o e-mail. Então eu consigo ter essa customização. O Kemal perguntou se tem alguma forma de monitorar. Tem como você colocar alguns serviços para ficar monitorando. O que é legal, beleza. Então a gente fechou nossa demo aqui. Ó, tem mais. Eu vou abrir daqui a pouco para perguntas, mas só um negócio legal que a gente pode fazer. Eu consigo ver aqui, por exemplo, status history. Eu consigo ver quantos flow files que entraram, quantos que saíram desse processo. Eu consigo ver qual que é o tempo médio que demorou aqui. Ó. Ele está em nanosegundos. Então, está 9 milhões de nanosegundos. São 9 mil milissegundos, se eu não me engano. Se eu não me engano, são 9 mil milissegundos. Mas, tipo assim, eu tenho a quantidade de nanosegundos que demorou para executar esse processo. Eu tenho quantos bytes que foram transferidos, quantos bytes que foram escritos. Eu tenho um monte de métrica aqui que eu consigo olhar em cada processor. Entendeu? Então, isso é bem interessante para você saber qual processor está demorando, em qual ponto que ele está encavalando, você viu que ele fica um tempinho parado na fila. E aí, tem isso assim, é bem introdutório, só para vocês verem o que dá para fazer. A quantidade de processors que tem é absurda, tem pessoal para trabalhar com CSV, com JSON, com Kafka, tá vendo? Tem um monte de coisa aqui que a gente pode fazer e montar os nossos fluxos aqui. O que eu gosto de usar o NiFi às vezes para coisas do dia a dia, eu subo ele, eu quero fazer, por exemplo, processar um CSV, que nem lá no meu mestrado. Eu tenho que pegar um PDF, rodar um scriptzinho lá que pega os dados do PDF e manda para uma base de dados. Monta um fluxozinho lá no NiFi rapidinho e resolve o problema, entendeu? Eu tenho também coisas de arquivo, aqui eu consigo pegar arquivo, get file, put file para colocar um arquivo em algum lugar, listar os arquivos de uma pasta, tem um monte de coisa. Dá para criar crawlers também? Dá para o quê? Criar crawlers. Você fala para pegar coisa de site? Isso. Então, você pode usar o próprio Invoke HTTP. HTTP, aí ao invés de você usar o Evaluation JSON Path, você usa um Evaluate XQuery, ou XPath, entendeu? Então você consegue... Tem alguns freelas que eu faço, que eu estava negociando um freela com um cara da Austrália, que era um negócio desse, de fazer ficar pegando as informações de um site e jogando numa base de dados. E aí você consegue colocar um XQuery, que é da mesma forma lá. Você coloca um atributo aqui, aí só que a sintaxe do XQuery é um pouquinho diferente.
mas dá para fazer também. Já tem um processor para isso. Beleza, pessoal? Beleza, então, né? Vou só voltar aqui para a apresentação. Então, ó, para vocês aprenderem mais, tem um site oficial. Eu vou subir esses slides lá no meu SlideShare, no meu site também. Vocês podem olhar, eles têm um gira lá que é com ideias, sugestões, erros lá que ocorrem no NiFi. Tem o Twitter, tem o Slack deles que é bem ativo, tem mais de 2.000 pessoas no Slack deles. Tem um Telegram que a gente fez agora do NiFi Brasil, que é um pessoal, só os BRs aqui que a gente está tentando organizar a comunidade. A documentação é bem organizada, tá? E é isso, pessoal. Tem esse GitHub aqui que eu passei para vocês, que tem a imagem que eu usei hoje. Eu vou subir depois o templatezinho desse que eu fiz da NASA para mandar lá, se vocês quiserem usar. Alguma pergunta a mais? Se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem mais 4 minutinhos aí. Mas se precisarem, se vocês tiverem disponibilidade de ficar mais aí, tô de boa. Professor, tranquilo. Beleza? Tranquilo, porque o chique eu tirei do meio da... Beleza. Aí tem os meus dados de contato aqui, tem o e-mail da UNAERP, tem o meu e-mail pessoal, tem o LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, tem o meu site, Twitter, Instagram, e tem o podcast da ZARP também, que é um projeto que a gente está fazendo agora, que já está no 5º episódio, que a gente grava sobre segurança em desenvolvimento web, boas práticas de programação, metodologias ágeis, home office, teste. O próximo, se eu não me engano, vai ser Clean Code, vai ter sobre ferramentas e frameworks. E é isso.